Hoje a gente vai falar sobre um tema que voltou com tudo nas últimas semanas: Banco Master e o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E por que isso voltou à tona? Por conta do caso do Banco Master, que voltou aos noticiários agora em janeiro, por conta da sua recuperação judicial, processo que iniciou lá em novembro, no pedido do Banco Central da sua liquidação extrajudicial, por conta também das decisões judiciais que estão acontecendo na cozinha, no entorno dessa novela. Aliás, a preparação para as decisões judiciais, né, por conta do Supremo Tribunal Federal e também por conta das empresas ligadas ao grupo, como a REAG, que agora também está entrando num processo de liquidação. E muita gente aí com preocupação nos seus investimentos que estão dentro do FGC, não só no Banco Master, como talvez em outros bancos menores também. Então nesse vídeo eu quero te ensinar 3 coisas muito importantes. O que é o FGC de fato e como ele funciona, o que o caso do Banco Master nos ensina na prática e principalmente por que depender só de investimentos com FGC pode te custar muito caro no longo prazo, mesmo quando ele funciona. Para mim, esse último ponto é um dos pontos mais importantes desse vídeo aqui, então fica até o final para você conferir a dica mais valiosa de hoje. Começando pelo básico, o FGC é um fundo privado criado pelos próprios bancos que serve para proteger investidores e correntistas caso tenha alguma quebra ou intervenção de uma dessas instituições financeiras participantes. Ele cobre alguns produtos específicos, mas basicamente, para você não errar, emissões bancárias, produtos criados pelos próprios bancos. Então, a poupança, os famosos CDBs, né, que está bastante à tona por conta aí do caso do Banco Master, as LCIs e LCAs também, que são isentos para pessoas físicas que estão ligadas ao mercado imobiliário e do agronegócio, respectivamente, letras de câmbio, né, as LCs, LHs, letras hipotecárias, também as contas salários, as operações compromissadas e também os RDBs, né, mais novos aí que surgiram nos últimos anos. O limite de cobertura é 250 mil por CPF por instituição financeira. Agora, aqui tem um primeiro ponto que até já falei em outros vídeos passados. Muito cuidado para você não ultrapassar esse limite durante a tua jornada, porque talvez agora você esteja um pouco abaixo, mas aquela taxa que você contratou durante o período que vai ficar ali dentro do investimento vai passar dos 250 mil daqui 3, 4 anos. Então, muito cuidado nesse ponto. O outro ponto que nem todo mundo sabe é que existe um teto de R$1 milhão a cada 4 anos. Você não pode superar esse teto, e aí, independente de ser em outra instituição financeira, obviamente. Isso tudo dá uma sensação muito grande de segurança. Eu entendo isso. Na minha experiência de assessor de investimento nos últimos 6 anos, vinha muita gente que só queria investir em ativos que tinham o tal do FGC, porque ouviram que era uma camada ali de proteção que não perderia o seu dinheiro. Mas o problema começa quando a gente acha que FGC é sinônimo de risco zero, e não é. A gente acabou de ver um exemplo acontecendo recentemente, um exemplo bem grande, eu diria. Então, muito cuidado a fazer essa associação direta. Bom, e como acionar ou quando ele é acionado? O FGC ele não é acionado automaticamente no dia seguinte ao problema do banco. Normalmente acontece o seguinte: o banco entra em intervenção ou recuperação, os ativos são congelados, o investimento para de render e começa um processo operacional e jurídico. Só depois o FGC inicia o pagamento aos credores dos ativos que tinham cobertura do FGC. E aqui está o ponto-chave do vídeo. Do momento que o ativo é congelado até ele cair na sua conta, ele não rende mais. Isso pode levar 2 meses, 3 meses, 4 meses ou até mais. Então quem teve o ativo congelado lá em novembro de 2025, até agora não está tendo rentabilidade desse valor. Simplesmente ele está lá e pior, está perdendo para perda de poder de compra constante, que é a nossa inflação. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui destacado um vídeo sobre inflação. Você precisa saber o que é isso, urgente. Então clica aqui para ver depois do final desse vídeo aqui. E no caso do Banco Master, a gente viu exatamente isso. Investidores que estão com seus CDBs, LCIs, com o FGC, mas o dinheiro parado, travado desde novembro. Mesmo quem vai receber tudo pelo FGC, passou e está passando por incertezas, insegurança, dinheiro parado
perda de rentabilidade. E aqui não é sobre apontar um culpado, é sobre entender os riscos reais que existem mesmo em produtos seguros. E agora eu quero te trazer um exemplo bem prático, porque isso daqui muda completamente a sua visão sobre FGC. Imagine o seguinte, lá em maio de 2025, você pega o seu dinheiro e investe num CDB que tem FGC do Banco Master, que está 140% do CDI, 1,4 vezes a taxa básica do Brasil, basicamente. E a gente sabe que a taxa básica ainda está muito alta, estava muito alta nesse período também. Então, o seu assessor, seu gerente, falou, poxa, vamos investir em algo seguro, tá aqui, CDB está pagando muito bem, tem FGC, o banco está com alguns ruídos, mas calma, isso é o mercado, faz parte, e se quebrar, tem um seguro aqui embutido. O prazo de 2 anos, tudo certo, tudo lindo. Vamos considerar aqui um CDI mais ou menos de 13,5% durante o período de lá até agora. 140% CDI, 1,4 vezes 13,5 vai dar quase 19% ao ano, 18,9% de taxa bruta ao ano. E esse investimento roda normal até novembro. Nada aconteceu no banco até então, algumas notícias saíram, mas só ali em novembro, 18 de novembro para ser mais preciso, o Banco Central entra com essa liquidação extrajudicial. Isso estamos considerando aí mais ou menos uns 6 meses de rentabilidade desse CDB de 140%, que vai dar ali 18,9% ao ano. Mas a gente ficou só 6 meses. Isso equivale a uma taxa equivalente a 9,04% de rentabilidade bruta nesse período. Até aqui, tudo perfeito. Agora que vem o problema. Em novembro, o banco entra nessa liquidação forçada e o investimento é congelado. De novembro até fevereiro, ou março talvez, quando for a data do pagamento do FGC, para os credores, quem tinha dinheiro aí em emissões bancárias desse banco, o dinheiro fica travado, não rende nada, zero correção. Se esse dinheiro tivesse continuado a rentabilizar nessa taxa de 18,9% que você contratou lá em maio de 2025, por mais então 3, 4 meses, em 4 meses você teria basicamente mais 6% de rentabilidade bruta no seu bolso. É esse o dinheiro que você deixou de ganhar. Ou seja, você vai receber o principal, mais o que corrigiu até novembro, mas vai deixar de ganhar esses 6 pontos percentuais que não vão mais ser rentabilizados no seu investimento. Isso é o custo, não aparece no extrato, mas pesa no seu patrimônio. E agora um ponto muito importante. O seu investimento de 140% do CDI, se for pago em fevereiro, terá rendido apenas 91% do CDI, porque ele ficou congelado em novembro e o CDI continua, rodando até ali fevereiro e você ficou um bom tempo ali sem essa correção. Então, se você fizer proporcional, você está recebendo menos do que o CDI nesse período, de maio até fevereiro. E se for pago em março de 2026, você terá recebido 81% do CDI, considerando que o CDI fique naqueles 13,5% ao ano que a gente trouxe nesse exemplo. Então veja como algo pode pesar e muito, uma decisão errada no seu bolso, no seu futuro financeiro, por conta de uma ganância talvez, por conta de uma indicação não tão justa assim do seu gerente ou do seu assessor que estava pensando mais na própria rentabilidade, no próprio bolso dele, do que no seu futuro, na sua rentabilidade. Percebe o ponto aqui? O FGC ele protege o valor nominal do seu investimento, mas não protege o seu tempo, o seu planejamento, o seu futuro e o seu custo de oportunidade. Eu já falei no último vídeo sobre custo de oportunidade, então você estava de férias, não estava vendo o YouTube, clica no card aqui, que vai valer muito a pena você conferir esse vídeo aqui também. Enquanto o seu dinheiro está parado, outros investimentos estão rendendo, outros mercados estão se movendo e você está fora do jogo. E aqui entra um erro muito comum que eu vi ao longo dos anos como assessor de investimentos. Pessoas que só compram CDBs, LCIs ou LCAs porque são isentas de imposto de renda, sempre buscando taxas mais altas porque sempre estão confiando no seguro, no FGC. Isso gera concentração em um tipo de ativo só, concentração em emissões somente bancárias, pouca diversificação e, com isso, retornos limitados no longo prazo. Diversificação não é abrir mão de segurança,
é não depender somente de um mecanismo de proteção. Vamos pegar aqui o próprio Ibovespa. Lá em maio de 2025, ele estava a 138 mil pontos. E em novembro, na data da intervenção do Banco Master, ele já estava em 156.500 pontos, uma alta de 13,4%, bem acima dos 9% que você estava ganhando ali com o seu CDB, com o FGC, não é mesmo? E hoje, pasme, o índice está a 165 mil pontos, uma alta de 20% desde maio de 2025 até agora. E quem tem títulos do Banco Master está parado desde novembro, esperando essa novela e essas barbaridades do caso do Banco Master. Percebem agora o que é diversificação? E claro que isso não é um convite, um conselho para você comprar somente renda variável, porque existem perfis, objetivos. Quem já viu vídeos passados no meu canal sabe o que eu estou falando, mas para te mostrar que muita gente fugiu de bolsa brasileira porque o assessor, o gerente estava ali sugerindo renda fixa porque estava rendendo muito acima do mercado. O FGC é importante, ele funciona, ele é uma camada a mais de segurança, mas ele não pode ser a sua estratégia inteira. Investir bem é entender não só risco e retorno, como liquidez e tempo. Se você quer segurança de verdade no longo prazo, ela vem da diversificação e não somente de um selo chamado FGC. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve nesse canal, se junte à nossa comunidade, compartilha com alguém que só investe porque tem FGC. Eu te espero nos próximos vídeos.